Saúdo você que nos assiste mais uma vez, com a graça do Senhor Jesus. Deus te abençoe e que juntos possamos aprender mais da palavra do Senhor. Convido a você a pegar sua Bíblia, nós estamos aqui reunidos em igreja presencial. E antes de abrirmos a palavra de Deus e meditarmos, vamos nos ajoelhar, vamos fazer uma oração e vamos abrir os corações para o que Deus quiser falar conosco nessa noite. Então você que nos assiste, eu convido a pegar sua Bíblia, vamos nos ajoelhar, vamos orar e esperar que Deus nos guie. Ele sempre guia. Vamos fazer uma oração? Querido e bondoso Deus, queremos te agradecer. Até aqui o Senhor nos trouxe para nesse momento ouvirmos a tua voz. Que o nosso coração esteja aberto para atender unicamente o que diz a tua palavra, para que possamos estar trilhando o caminho da salvação. E se estamos no caminho errado, que o Senhor nos traga pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua misericórdia, para que possamos no final de tudo receber do Senhor a vida eterna. Então fala conosco essa noite, revela a tua vontade para nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Eu comecei a perceber que as pessoas ficam ponderando o que é o Evangelho, como se fosse uma coisa complicada, uma coisa difícil. E hoje eu resolvi mostrar de forma simples, na verdade não sou eu que vou mostrar, a Bíblia já deixa isso de forma muito simples. O Evangelho é uma coisa muito fácil de entender. O Evangelho é simples. Nós vamos começar por um livro chamado Romanos. Vamos lá no Novo Testamento, Romanos, capítulo 6. O Evangelho é tão simples que você pode sentar e explicar a uma criança e ela entende perfeitamente. Então, se abrirmos aqui em Romanos, capítulo 6, fica lá no Novo Testamento. Não tem pressa, eu vou aguardar todo mundo achar. Nós vamos ler o versículo 23. 6:23 diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele fala aqui que o resultado, a paga, o salário do pecado é a morte. Então vamos lá, pega lá do início. Deus criou o casal perfeito, sem pecado, Adão e Eva. E a condição para que permanecessem vivos era não pecar, porque o salário do pecado é a morte. Porém eles pecaram, conhecemos a história, desobedeceram a lei do Senhor e mereciam morrer. Mas Deus, em seu amor... Vamos voltar um pouquinho aqui. Se vocês voltarem 2 livros, é o livro de João. No capítulo 3 de João, a Bíblia fala que Deus amou o mundo. Claro, que está falando das pessoas. E Ele não queria que as pessoas padecessem a morte eterna. Então aqui no Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que Deus fez? Deus amou o mundo de tal maneira que falou, não, Ele não queria que a gente sofresse a morte eterna, então Ele enviou o seu Filho, Jesus, para pagar a nossa dívida. É como se eu estivesse devendo muito dinheiro para a pessoa ali e na data tal, se eu não pagasse, a pessoa ia me matar. Mas chega outra pessoa e fala, não, se alguém também não tem dinheiro, mas se você precisa matar alguém para pagar a vida, mate eu. E aí morresse em meu lugar, me salvava. A mesma coisa, Jesus
morreu no nosso lugar. E a dívida está paga. Porque a lei de Deus, quando é transgredida, a Bíblia fala que ela requer o sangue do pecador, de quem pecar. Agora, Jesus morreu em nosso lugar, mas ele ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Porque ele não merecia morrer, ele não pecou. Então a morte não tinha poder sobre ele no túmulo. Não pecou, a morte só tem poder sobre quem peca. O salário do pecado é a morte, mas como Jesus não morreu, Jesus não pecou, na verdade, então ele morreu, pagou a dívida, mas a morte não tinha poder para retê-lo, então ele ressuscitou. Então o que é que Deus fala aqui? Deus amou muito de tal maneira, ele deu seu Filho. Agora quem crê nele terá a vida eterna, não vai morrer. Simples. É tão simples que às vezes algumas pessoas ficam duvidando. Crer no Senhor Jesus, crer que Ele morreu, aceitar que Ele pagou a dívida da minha culpa, ter fé nele, crer, e terei a vida eterna, serei salvo. Bem simples. Agora, o inimigo quer colocar algumas coisas, fazendo com que as pessoas achem que a graça de Deus é banalizada e não é bem assim, tá bom? O que é pecado? A gente tem que entender primeiro isso, porque o salário do pecado é a morte. Então, o que é pecado? A Bíblia diz, lá no finalzinho tem um livro chamado 1 João, antes de Apocalipse. Se a gente abrir no capítulo 3, capítulo 3 de 1 João, versículo 4, ele diz assim: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei, ou seja, desobedecer a lei, isso é pecado. Ou seja, Deus tem uma lei. Se eu desobedecer alguma coisa daquela lei, isso é pecado. Então vamos usar a lógica. Transgredir a lei é pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, para que eu não sofra a morte, que é o salário do pecado, que é a morte eterna, eu tenho que não transgredir a lei. Isso é uma coisa que nós pecadores não conseguimos, não sozinhos. E é isso que Jesus veio fazer. Jesus não só veio pagar a nossa culpa, pagar a nossa dívida, mas Ele veio garantir que nós agora tenhamos auxílio para que consigamos fazer o quê? Obedecer à lei de Deus. Simples. Então, o homem começou a desobedecer e merecia morrer. Jesus morre no lugar dele para que ele volte a obedecer e não mereça mais morrer. Simples. Evangelho. Mas o inimigo quer que a pessoa pense, não, a salvação é pela graça e acabou, não precisa obedecer nada. Isso não é salvação, porque, vamos lá, se Jesus veio morrer porque eu errei, então não faz sentido eu acreditar que se eu acreditar nele, eu acredito nele e continuo no erro. Não faz sentido. Então ele não precisava nem ter morrido. Porque se for para ele morrer porque eu errei, mas depois que ele morre, eu vou continuar aquele erro, né? Então, a graça de Jesus, ele pagou a minha dívida para que eu não morresse, porém, a fé em Jesus Cristo vai me levar a dar frutos, que é fruto de obediência. Por isso que aqui também, está em 1 João, se a gente vem para o capítulo 2, o capítulo 2, no versículo 3 e 4, ele diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, a vida natural de quem tem Jesus na vida é... Jesus sempre vai guiar a pessoa no caminho da obediência. É isso que a graça faz. E as pessoas têm que entender isso. Eu sou salvo pela graça na fé que eu tenho no Senhor Jesus Cristo. Mas essa graça me leva a fazer o quê? Obedecer os mandamentos. Quer falar que se eu ainda não estou obedecendo é porque eu ainda não conheço. Ainda não conheci direito. Não entendi. Não tenho a verdade.
Então, Jesus veio para pagar a dívida e nos levar a obedecer os mandamentos. Os mandamentos. Se a gente volta de novo lá para o Evangelho de João, onde estávamos? O Evangelho. A gente está em 1 João aqui. O Evangelho. Cuidado aí. E vem para o capítulo 12. Olha só o que o Senhor Jesus falou. 12, versículo 50. João 12, versículo 50. Ele fala assim, ó, Jesus falando: e eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Agora vamos raciocinar. Jesus está falando para Deus, o Pai. Pai, eu sei que o teu mandamento é a vida eterna. E aí, como é que eu vou acreditar que eu estou com Jesus se eu não obedeço os mandamentos? Ele está associando a vida eterna aos mandamentos. Não faz sentido as pessoas continuarem acreditando que eu só preciso aceitar Jesus e rejeitar o mandamento. Eu sei que vai se vir uns comentários depois no vídeo e algumas pessoas até acabam colocando: não, mas nós obedecemos os mandamentos. Então eu vou direto ao ponto para deixar claro, tá bom? Nós vamos abrir aqui. Eu sei os argumentos que vão usar, que vão dizer assim. Vamos para Mateus, voltar um pouquinho para o Evangelho de Mateus. Capítulo 22 de Mateus. Mateus 22. Então já vou responder sua pergunta, seu comentário, que talvez depois você possa se perguntar. Mateus 22, versículo 37. Ele fala assim, não, versículo 36, né? Alguém perguntou a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu sei que vai ser dito, e sempre falam pra gente, esse é os mandamentos de Jesus. É os mandamentos novos. É amar a Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. E eu concordo. Mas isso aqui não anula em nada. Jesus não anulou. Jesus só resumiu, trouxe a essência do que é o mandamento. A essência do mandamento é o amor. Ou seja, sem amor, Paulo fala que tudo é em vão. Então, para que eu obedeça a lei de Deus, eu preciso ser ganho primeiro por amor. O amor dele. Agora, que amor que vai nos levar a obedecer à lei de Deus? Primeiro ele fala: amar a Deus acima de todas as coisas é o meu próximo como a mim mesmo. E a gente vai ver que Jesus está falando da lei dos 10 mandamentos aqui. Por quê? Vamos abrir lá em Êxodo capítulo 20. A lei, quando foi apresentada na tábua de pedra, eram 2 tábuas e por um motivo. Deus poderia ter colocado tudo em uma tábua, mas ele colocou em 2. E se vocês, caso vocês não saibam, os 4 primeiros mandamentos, uma tábua tinha 4 mandamentos, a outra tábua tinha 6 mandamentos. Mas por quê? Não devia ser 5 e 5? São 10? Mas ele botou 4 em um e 6 em outro. E tem um motivo. Se você pegar a primeira tábua, que são os 4 primeiros mandamentos, a gente vai ler agora, nós vamos perceber que só fala da minha relação para com Deus. Não fala nada de mim para com o meu próximo. Vamos ler? Êxodo 20, versículo 3 é o primeiro mandamento. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Isso aqui diz respeito a mim e Deus. Deus está falando para mim, ó. Não tem outro Deus além de mim. Então é a minha relação com Deus. Primeiro mandamento. O segundo, versículo 4, ele diz: não faça para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há nos céus,
nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e os que guardam os meus mandamentos. Então ele fala assim, ó, não faça imagem de escultura nem as adore. Então isso aqui não tem nada a ver comigo e meu próximo. Ele fala para mim. Não faça imagem de escultura e adore, porque eu sou Deus ciumento, não aceito. Então, ó, segundo mandamento, minha relação para com Deus. 3º mandamento, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Novamente, minha relação diretamente com Deus, não de respeitar ninguém. Ele está dizendo, ó, você não use meu nome em vão. E 4º mandamento, versículo 8, ele diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, o teu animal também. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então aqui é uma coisa entre mim e Deus. Ele falou, ó, você vai trabalhar 6 dias, no 7º você vai descansar. Porque eu na criação criei tudo em 6 dias, no 7º descansei, abençoei esse dia e tornei sagrado. Então percebam que esses 4 primeiros mandamentos, Deus não falou nada quanto a minha comportamento em relação ao meu próximo, só o meu comportamento em relação a ele. É por isso que Jesus falou, o maior mandamento de todos é amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, ele fala, de toda a minha energia, minha força. Por quê? Se eu amo a Deus acima de tudo, por amor a Ele, eu vou respeitar os 4 mandamentos primeiros que Ele me pediu, que é a minha relação para com Ele. Se eu amo a Deus, eu não vou ter outro Deus além dele, primeiro mandamento. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não vou ter nem vou adorar a imagem de escultura. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não vou usar o nome dele em vão. E se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou guardar o sábado. Por quê? Porque ele pediu. Ele determinou na lei. Agora, Jesus falou, o segundo depois dele é amar o próximo como a ti mesmo. Então vocês vão perceber que a partir do 5º mandamento, agora sim, é só a relação de mim para com o meu próximo, que era a segunda tábua. Fala no versículo 12, honra teu pai e a tua mãe, meu próximo. Aí vem, não matarás, meu próximo. Não adulterarás, que é não trair o meu cônjuge, meu próximo. Não furtarás, meu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E não cobiçarás a casa, nem mulher, nem nada do teu próximo. Então, os 6 últimos mandamentos, que era a segunda tábua, diz respeito à minha relação para com o meu próximo. Ele fala, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amar o meu próximo, eu não vou matá-lo, eu não vou roubá-lo, eu não vou adulterar, eu não vou roubá-lo, não vou inventar mentira sobre ele, não vou trair meu cônjuge, então eu amo para com o meu próximo. Então, perceba, cristão, perceba uma coisa, Jesus não destruiu a lei. Ele só trouxe um resumo para você entender que se você amar a Deus e o próximo, você vai cumprir isso. É simples. Quem ama não vai matar. Quem ama não vai roubar a pessoa. Quem ama não vai inventar uma mentira sobre a pessoa. É simples, Jesus falou. Ele falou o seguinte, olha, não adianta vocês conhecerem a lei toda na cabeça, os 10 ali, e você não ter amor. É isso que ele quis dizer. Entende? Ele falou assim, você tem que amar o teu próximo. Aí vai ser natural você fazer. Porque quando eu amo uma pessoa mesmo, é natural. Eu não vou querer roubá-la, não vou querer matá-la, vou querer o bem da pessoa. Não vou traí-la, nem vou inventar mentira sobre ela. Às vezes vou até defender se eu ouvir a pessoa falando mal, né? E se eu amo meu Deus, eu vou respeitar o que ele pediu nos primeiros mandamentos. Então Jesus ele resumiu, mas ele não aboliu. Então, respondendo a pergunta, quem tem Jesus na vida vai ser levado a obedecer os mandamentos. Esse é o amor de Deus. Ah, então eu tenho que guardar o sábado? Tem, porque está escrito na lei de Deus. Assim como também você não deve matar nem roubar e qualquer um dos mandamentos. E aí, para finalizar, a Bíblia mesmo fala que esse é o amor de Deus. Vamos lá, para o último texto, lá no final de novo, em 1 João.
1 João, lá perto de Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 3 e ele fala o que é o amor de Deus. Então ele diz, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. É por isso que é importante buscar em Deus o amor, porque quem ama não sente um peso fazer as coisas. Então ele fala, esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, o Evangelho é bem simples. Eu sou pecador, eu preciso de um Salvador. E esse Salvador eu encontro em Jesus Cristo. Pela fé, Ele perdoa meus pecados e agora Ele me dá força para obedecer os mandamentos. E se eu estou em obediência, eu vou receber a vida eterna. Simples. Bem simples o caminho da salvação. Me arrepender dos meus pecados, crer no Senhor Jesus e Ele me transformará em um ser humano moral. Moral porque obedece à lei de Deus, que são leis morais. Tá bom? Então com isso nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus. Querido e bondoso Deus, que o Teu nome seja louvado e engrandecido. Que a Tua graça, Pai, alcance nossos corações e possamos confiar em Ti. O Senhor nos dê força para obedecer aos Teus mandamentos. Que a nossa fé em Jesus Cristo aumente, porque todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E o Senhor nos conduza no caminho da obediência, que é o caminho estreito, Jesus falou, o caminho apertado. Mas no final terá a coroa da vida para cada um que trilhar ele. Leva-nos cada um que veio hoje na Tua casa, Pai, para os seus lares em segurança e aqueles que estão assistindo também possam ser tocados pela Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Para você que nos assiste, hoje nós vamos ficando por aqui. Espero em Deus que tenhamos outras oportunidades de aprender mais sobre a palavra e o Evangelho do Senhor Jesus. Até uma próxima, que Deus te abençoe.